E eu estou muito feliz, porque o Senhor, Ele é muito bom, né, nas nossas vidas. E eu queria te convidar, antes de nós lermos aqui a palavra do Senhor, que você feche os seus olhos aí no seu lugar, que nós venhamos pedir ao Senhor para continuar falando conosco, porque Ele já está falando. E também, queridos, qualquer semelhança com a palavra da oferta é jesuicidência. Nós não combinamos, é Jesus que está tomando conta da situação. Mas Deus é maravilhoso, desde o início, todos os cultos, né? É por Ele e para Ele. Então o Senhor toma conta da situação. Fecha os teus olhos. Jesus, eu quero te adorar, Senhor, por tudo que o Senhor já falou aqui, Pai. Senhor, que a Tua palavra dita, Senhor Jesus, neste lugar possa estar marcado no nosso coração, Senhor, e possa perseguir as nossas vidas, ó Pai, e fazer diferença em nossos dias. Senhor, continua falando, ó Deus, e que os nossos ouvidos estejam sensíveis para discernir a voz do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós, Deus, nos revelar o Teu coração, a Tua vontade para essa estação que nós estamos vivendo, Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor já está falando, e que o Senhor venha, Deus, completar tudo que o Senhor tem para derramar nesta noite. Amém. Queridos, eu confesso que essa palavra que eu vou compartilhar com vocês essa noite, Deus tem falado comigo desde o ano passado. Desde o ano passado, o Senhor me deu essa palavra e essa palavra vem incomodando o meu coração. E hoje eu queria dividir isso com vocês. Está lá no livro de Lucas, capítulo 5 de Lucas. Que fala sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E eu vou ler do 1 até o 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele acabou de falar, disse a Simão: faste ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apodera dele e de todos que estavam ali, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram os companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, o tema que o Senhor falou no meu coração é pescadores de homens. E essa palavra o Senhor tem falado muito comigo, no sentido de que quanto nós, realmente estamos dedicando as nossas vidas em tudo para o Senhor. Quem aqui já não se sentiu frustrado quando alguma coisa não deu certo? Não levante a mão, Eu sei que acho que todo mundo, Em algum momento da nossa vida nós planejamos algo e de repente aquilo não sai conforme a gente esperava, não sai conforme o nosso plano, e isso causa em nós uma frustração. Muitas das vezes essa frustração ela é muito comum no final do ano, porque quando chega janeiro, a gente faz aquele plano, Esse ano, vou fazer o checklist, Vou emagrecer, não vou tomar Coca-Cola, eu vou fazer isso e isso, e vou guardar dinheiro, e vou fazer isso, e vou caminhar 3 vezes. Quando chega em dezembro, às vezes a gente olha naquele checklist e fala: meu Deus, esse aqui não, esse aqui também não deu. E o nosso coração fica triste, porque quando a gente faz um plano e esse plano não dá certo, é natural que a gente se frustre em qualquer área da vida. Seja na área familiar, seja na área profissional, seja na saúde. Quando os nossos planos não dão certo, é um momento de frustração. E quando começa aqui o capítulo 5, que diz que eles haviam pescado a noite toda
e eles estavam lavando as redes na praia. Eu imagino que esse era um ambiente de muita frustração, porque eles estavam cansados, eles estavam tristes, talvez ali lavando a rede, talvez passando ali desapercebidos por muitas pessoas. Mas Jesus nunca deixa a gente frustrado, desapercebido. Ele presta atenção, em nós. E de repente Jesus viu aqueles pescadores ali, lavando aquela rede, e isso chamou a atenção de Jesus. E nós vemos Jesus olhando para aqueles homens, que estavam frustrados ali. E Jesus perguntou para ele, pegou o barco deles, e usou o barco deles, e foi ali para o mar, e começou a pregar do barco deles. Então o que é o barco para o pescador? O barco para o pescador, queridos, é o instrumento de trabalho do pescador. Então eu pensei que, imagina um trabalhador num momento difícil da sua vida, tendo ali o seu instrumento de trabalho, e muitas das vezes não conseguindo ganhar sustento com aquilo ali, e de repente Jesus fala, olha, eu vou usar aqui o seu barco, e vou pregar nele, e Jesus começa a usar aquele barco, que tinha passado a noite toda, e não tinha pescado nada, e pregava dele. Então a primeira coisa, queridos, que o meu coração ficou muito tocado, eu fiquei pensando, Deus, quantas vezes nós passamos momentos difíceis, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Quem aqui tem empresa no Brasil, difícil demais ter uma empresa, e às vezes as contas não batem, não fecham, e a situação está ruim, e a gente olha e fala, isso aqui já não serve mais para nada, isso aqui está falido, isso aqui está acabado. E aí Jesus fala, consegue me emprestar isso para eu usar como instrumento para outras vidas serem alcançadas? Parece complicado a gente imaginar que até aquilo que não está dando certo, em algum momento pode ser instrumento de Deus para alcançar outras vidas. De repente aquilo que a gente olha e fala, esse negócio aqui já é um negócio que não vai dar mais certo, Talvez, a Bíblia não diz, mas estou conjecturando, eles podiam pensar, barco não está dando certo, essa época está ruim, o peixe não está dando mais, isso aqui acho que não serve para mais nada. E Jesus fala, eu vou usar esse barco, porque eu quero ministrar dele. O barco deles serviu de tribuna para Jesus. Se eu fosse pescador, eu acho que seria o momento top da minha história, imaginar o meu barco sendo tribuna para Jesus pregar nele, para alcançar outras vidas. Queridos, o nosso negócio, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família precisa estar a serviço de Jesus, precisa estar a serviço de outras vidas. Em que momento? No momento que estiver ótimo, maravilhoso? Não, queridos, em todos os momentos. E a gente segue aqui. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco, e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, vai para o alto mar e lança a sua rede. Queridos, Simão, eles eram pescadores, eles conheciam, e eles já sabiam que não era um momento bom para pesca, porque já tinham pescado a noite toda e não apanharam peixe. E Jesus diz, olha, lança a tua rede. O que é que Jesus pediu para eles? Faça mais uma vez aquilo que vocês já fizeram a noite toda e não deu certo. Talvez, se fosse eu estivesse pedindo uma saída para Jesus, e eu tivesse um negócio, e esse negócio estivesse falindo, estivesse dando errado ou passando um mau momento, e eu estivesse orando, buscando uma estratégia de Deus, e Jesus falasse para mim, Dailda, vai lá e faz mais uma vez. Talvez eu ia conversar com Jesus, Jesus, de novo, faz 10 anos que eu tento, faz 5 anos, faz uma semana, não dá certo, será que não tem uma outra coisa para eu fazer? Sempre quando nós fazemos algo e nós não alcançamos o nosso resultado, e nós buscamos em Deus uma estratégia, nós sempre esperamos que Deus nos dê outra coisa. A gente não quer mais aquilo, Então Jesus falou para ele, olha, lança de novo a rede. Jesus falou, olha, faz de novo aquilo que você já fez e não deu certo. E aí Simão falou, olha Jesus, eu já fiz isso a noite toda, eu já fiz isso, mas não é pela minha expertise, nem pela minha habilidade que eu vou lançar de novo, mas porque o Senhor está falando que eu vou lançar de novo. E eu fiquei pensando, por que é que Simão lançou de novo? Porque o pescador era ele, quem sabia pescar era ele. Mas sabe, queridos, eu fiquei pensando nisso. Antes disso, o que aconteceu? Jesus pregou ali.
Eu imagino que o primeiro grande peixe já tinha sido pescado, que era o coração de Simão. Eu imagino que quando Jesus usava o barco dele para pregar, o coração de Simão ardeu. E ele falou: tem alguma coisa diferente. Eu estou sentindo algo diferente. As palavras de Jesus já tinham arrebatado o coração daquele homem. Que ele falou: olha, pesquei a noite toda e não deu certo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar de novo a rede. O primeiro grande peixe já tinha sido pescado, que era Simão. Ele obedeceu porque o coração dele já tinha sido arrebatado pelas palavras de Jesus. Queridos, e eu fiquei pensando que quantas vezes na nossa vida nós fazemos algo por um período e aquilo não dá certo. E às vezes nós buscamos em Deus uma estratégia, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida profissional, seja na nossa empresa. A gente faz, parece que não dá, e a gente se frustra, e a gente pensa assim: isso aqui não é mais para mim. Eu vou baixar a porta, eu vou pedir demissão, eu vou abandonar meu casamento, isso aqui não vai mais dar certo. Eu vou orar e Deus vai mostrar outra coisa, outra cidade, outro lugar. Porque quando as coisas não dão certo, a gente quer mudar o cenário. Nosso coração quer mudar tudo. Mas Jesus algumas vezes vai falar para a gente: aquilo que você estava fazendo não dá certo, agora você vai fazer sobre a minha palavra. E o que vai acontecer vai ser diferente. E dessa vez, não vai ser pela sua expertise, não vai ser pela sua experiência, não vai ser porque o mar está para peixe, vai ser porque eu estou liberando uma palavra. E sobre a palavra de Jesus, aquilo que talvez a gente fez por tanto tempo e não deu certo, quando Deus liberar uma palavra e o nosso coração ter discernimento daquilo, aquilo vai dar certo. Porque a palavra é o poder da palavra. E aí diz a palavra do Senhor que Ele lançou novamente a rede e apanhou muitos peixes, que as redes quase se romperam. Foi a maior pesca talvez da história da vida deles, porque quase eles perderam as redes. E nós podemos pensar um pouquinho na rede. O que é essa rede? É o instrumento de trabalho também do pescador. E às vezes nós temos o hábito de nos preparar para o dia mau. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu falei: meu Deus, o Senhor me quebrou todinha. Por quê? Porque eu sempre pensava assim: a gente precisa estar preparado para o dia mau. Vai que vem outra Covid, vai que vem uma crise. Então às vezes a gente gasta muito esforço nos preparando para o dia mau. E não é errado, é lógico que a gente tem que se preparar. Mas será que a gente está preparado para o dia bom? Será que a gente está preparado para a gente pescar aquilo que a gente ainda nunca pescou? E eu olhei para mim e falei: meu Deus, faz 20 anos que eu tenho um negócio e que eu vivo o tempo todo me preparando para o dia mau, com medo do dia mau, me movendo para o dia mau. E eu nunca imaginei que algum dia Deus possa trazer algo sobre mim que Ele nunca trouxe. E eu fiquei chocada. Falei: Jesus, eu nunca cuidei da minha rede, porque a rede que eu tenho sempre serviu. Essa rede dava conta, então tá bom. Queridos, eu não sei o que o Senhor tem para nós, mas eu vejo o Senhor nos despertando, porque Ele quer nos levar talvez em um lugar que nós nunca estivemos antes. E eu chorei muito nesse dia, porque eu falei: Deus, me perdoa por sempre imaginar que algo ruim pode vir sobre mim, mas em nenhum momento imaginar que o Senhor pode fazer algo extraordinário na minha vida. Se você trabalha para alguém, você está preparado para ser promovido? Você está preparado? Se você tem uma empresa com 3 funcionários, você está preparado para ter 30? Se você entrega, sei lá, 100 mercadorias, está preparado para entregar 10.000? E se chegar uma estação que o Senhor quiser te prosperar de uma maneira que Ele nunca prosperou antes, será que nós estamos prontos? Será que a rede vai dar conta? E eu fiquei muito preocupada, porque eu falei: é mais fácil a gente se preparar para o dia ruim, porque dia mau. Dia ruim eu guardo 50 contos, 100 contos, vai aumentar. E o dia bom? E quando eu olho para a minha estrutura e falo: meu Deus, a sala está pequena, né? O meu depósito está pequeno. Jesus, eu não tenho mão de obra. O Senhor pode fazer algo grande. E queridos, Ele pode fazer algo grande, porque Ele é o dono das nossas vidas. E aí eu fiquei pensando o quanto nós devemos estar preparando para esperar as grandes bênçãos do Senhor. E eu não digo isso somente na nossa área financeira, não. Na nossa casa,
na nossa família, no nosso ministério, no nosso casamento? Será que nós estamos criando expectativas de que Deus pode realizar algo que talvez a gente nunca tenha vivido? Porque às vezes, queridos, uma das estratégias do inimigo é roubar a nossa visão. Quando a gente perde a visão, a gente perde tudo. E às vezes nós perdemos a visão e começamos só a ter pensamentos negativos. Meu Deus, e se o meu casamento acabar? Meu Deus, e se o meu filho, que está lá no mundo, nunca mais voltar? E ele se perder lá e eu não conseguir mais vê-lo te adorando? Meu Deus, e se essa empresa que eu tenho há tantos anos, que está difícil, quebrar e falir, e eu ficar devendo muito dinheiro e nunca conseguir pagar? E aí o inimigo vai colocando pensamentos ruins, e nós vamos deixando ele colocar, e começamos a nos desesperar, tendo péssimas previsões sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa empresa, sobre o nosso trabalho. E se o governo atual piorar muito a economia, e eu não conseguir construir minha casa? Meu Deus, vamos se preparar para isso. E nós somos roubados de falar: e se Deus quiser me levar para uma nova estação? E se Deus tiver uma grande promoção para mim? E se o meu casamento de 30 anos viver uma bela lua de mel, e nós vivemos os nossos melhores anos? E se o meu filho que está no mundo voltar para Jesus e começar a ser um homem ganhador de almas, e a glória do Senhor arrebatar a minha geração? E quando esse dia maravilhoso chegar? Mas às vezes nós estamos tão ocupados com as nossas previsões ruins, que nós não conseguimos olhar para o futuro com a esperança de que Deus pode fazer todas as coisas. E muitas das vezes nós nem rede temos para o Senhor mandar o peixe, porque a gente só espera as coisas ruins acontecer. Queridos, e Deus, Ele quer nos preparar para receber dEle grandes porções na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho. Se você tem empresa, você está se preparando para receber do Senhor uma porção que talvez você nunca recebeu antes. Anda assim lá dentro, falando: nossa, vou precisar comprar cadeira, vou precisar investir em produto, vou precisar contratar pessoal, alguma coisa vai começar a mudar. Rede está ruim, a gente precisa de redes maiores. Não adianta eu dizer: Deus, manda muito peixe, Senhor, grandes peixes. Redinha desse tamanhinho, que nem lambari cabe nela. Aí Jesus fala: se eu botar um monte de peixe aí, rasga a rede, o peixe vai embora. Nós precisamos começar a nos preparar para viver o milagre pelo qual o nosso coração deseja. Na nossa casa, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso ministério. Aqueles pescadores não estavam preparados para uma grande pesca. E Deus deu uma palavra, e eles pegaram ali uma grande quantidade de peixe, e as redes começaram a romper, porque não tinha rede suficiente para aquilo. Mas sabe, queridos, e diz ainda a palavra do Senhor no versículo seguinte, que haviam outros barcos, né? E que Ele deu sinal para o outro barco. Sabe o que eu vejo? Que quando o Senhor derramar sobre nós, não vai dar conta um barco só. Se eles tivessem fechado o coração: não, eu vou chamar outros barcos, aí eles vão pegar o peixe, vai que ele vai embora por ali e já leva parte do peixe. Não, isso aqui é tudo meu. O barco afundava, ninguém ficava com peixe nenhum. E eles chamaram outros barcos. Muitas das vezes o que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, vai ser uma porção tão grande que a gente vai precisar de ajuda para carregar. A gente vai precisar derramar sobre o outro aquilo que Deus está derramando sobre nós. E eu fiquei pensando em relacionamento, porque se os pescadores dessa história não tivessem bons relacionamentos, eles poderiam ter perdido aquele monte de peixe. Se eles fossem alguém ranzinza, individualista, centralizador: vem aqui, ó, ixi, é Pedro, deixa ele lá com aquele barco dele. Outro dia precisei dele, ele não me ajudou. Outro dia eu estava com problema lá, ele passou. Mas a palavra diz que ele deu sinal e que outro barco socorreu ele. Nós precisamos ter relacionamento. Nós precisamos ter contato com as pessoas, proximidade das pessoas, entender aquilo que as outras pessoas fazem,
compartilhar aquilo que eu sei fazer com ela. Sabe por quê? Porque Deus talvez derrame sobre mim algo tão grande que não caiba no meu barco, e aí eu vou precisar de pessoas, e elas poderão vir me ajudar, e eu ajudar elas, e aí todo mundo sai abençoado. Mas nós muitas das vezes não nos preocupamos em construir bons relacionamentos. Se Deus abençoar, sua empresa crescer, você consegue conhecer pessoas habilidosas, talentosas que podem compor sua equipe. Olha que coisa boa. Mas nós não pensamos isso, porque nós estamos pensando o tempo todo: Senhor, se eu tiver que demitir todo mundo, e se todo mundo tiver que ir embora? A gente precisa olhar com fé sobre a nossa vida, andar profeticamente, não pelo aquilo que nós vemos, mas por aquilo que o Senhor diz sobre nós. Então eles tinham bons relacionamentos, e ali outros barcos vieram e ajudaram eles a carregar aquela porção de peixe. Quantas pessoas poderão ser abençoadas através do nosso casamento restaurado? Quantas vidas poderão ser abençoadas através da conversão das pessoas pelas quais nós oramos? Quantas pessoas serão alcançadas quando nós conseguirmos uma promoção no trabalho? Quantas vidas poderão ser abençoadas se a minha empresa crescer? Porque nunca foi sobre nós. Nós só somos parte do propósito e do projeto de Deus sobre essa terra. Somente isso. E muitas das vezes nós não crescemos e não prosperamos, porque nós estamos achando que se o Senhor fizer algo grandioso, aquilo ali é para que eu fique tranquila, confortável, durma bem. Nós não entendemos que é muito mais. Apesar disso ser uma consequência, é lógico que é gostoso dormir com um barco cheio de peixe. Mas é muito mais do que isso. O Senhor vai nos prosperar, e Ele vai nos abençoar nosso casamento, a vida dos nossos filhos, o nosso trabalho, porque outras vidas precisarão ser alcançadas. Essa história de Lucas 5, queridos, não fala sobre peixe, fala sobre homens que estão tendo o seu coração arrebatados pelo Senhor. E aí conta que os barcos vieram e ajudaram e trouxeram os peixes para a praia. E eu fiquei pensando depois disso, porque aí depois que o Senhor trouxer uma grande pescaria para a nossa vida, e depois que o casamento, que talvez por anos passou por sofrimento e guerra, e aí enfim estamos em paz, enfim nos entendemos, o Senhor moveu, enfim o meu filho que estava no mundo voltou, e está uma bênção na mão de Deus, não atrapalha mais meu sono. Enfim, a minha empresa quebrada agora está faturando. Enfim, o trabalho meu que era só luta com o meu chefe, agora o chefe sou eu. Glória a Deus e aleluia. E agora? E o cenário pós-vitória? E o cenário pós-bênção? E o cenário daqueles pescadores que não tinham nada e de repente chegaram lá, um monte de peixe, está tudo aqui, agora está resolvida a situação. Eu fiquei pensando que talvez a lógica seria eles falarem: agora está resolvido, agora a gente vai abrir uma cooperativa e a gente vai vender peixe, importar peixe, e vem todo mundo aqui e a gente só vai viver disso, porque é lógico, não parece lógico? Não tinha peixe, agora tem peixe, vamos gastar a nossa energia cuidando dos nossos peixes. Mas não é isso que diz, não é isso que diz o final. Eu até queria ler aqui mais uma vez. Eis que o espanto, versículo 9: eis que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Eles estavam espantados: gente, eu nunca vi tanto peixe, que negócio é esse? Quem é que nunca ficou espantado com o milagre? Jesus amado, mas dessa vez o Senhor caprichou, nem esperava tanto, Senhor, nem sei o que eu faço com isso. Eu imagino que eles ficaram assim, e Jesus falou: não, fica tranquilo, a partir de agora eu vou fazer de vocês uma grande cooperativa de peixes. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim: olha, não se espantem, a partir de agora eu farei de vocês pescadores de homens. Sabe o que Jesus falou para eles? Foi maravilhosa a pesca, eu posso fazer isso e muito mais, porém eu tenho algo muito maior para vocês do que pegar peixe. Deus não estava tirando a pesca de Pedro, Deus estava trazendo o motivo pelo que Pedro deveria viver.
Deus não estava tomando aquilo de maneira nenhuma. Deus estava falando para Pedro que era muito bom ter uma grande pescaria, mas existia algo maior pelo qual ele deveria viver. E sabe o que eu acho mais lindo? Quando no último versículo que nós lemos diz assim, ó: e eles abandonaram as redes e seguiram Jesus. Abandonar e abrir mão e entregar quando não está bom é mais fácil, né? Se eu tenho um negócio, o negócio está uma encrenca só, todo mundo me processa, empresa está cheia de processo para responder, não tenho fornecedor, meu nome está sujo. Jesus fala: e daí, Hilda, dá-me o seu negócio. Jesus pega: o senhor demorou para pedir, eu não vejo a hora de ficar livre disso. Mas se um dia o meu negócio prosperar e tiver entrando dinheiro bom, as coisas estão começando a dar certo, as águas estão tranquilas, e Jesus chegar e dizer: e daí, Hilda, me dá o seu negócio. Ah, Jesus, agora que eu experimentei o gostinho do peixinho, agora eu posso vender, ter um conforto. O Senhor me pede. Querido, Jesus estava dizendo para Pedro: existe algo muito mais importante pelo qual você precisa viver. Muito mais, queridos. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que a nossa família, o nosso casamento, o nosso lar, o nosso ministério, o nosso trabalho, as coisas materiais que a gente tem, o nosso emprego, a nossa empresa, empreendimento, tudo isso é maravilhoso. E Deus, Ele tem o controle de tudo isso. Porque a gente pode ficar a noite toda fazendo e dar errado, e basta uma palavra de Deus e tudo dá certo e pronto, acabou. Porque Ele é Senhor e é poderoso. Mas o meu coração não pode estar nisso. O meu coração não pode ser arrebatado por isso. Pelo contrário, eu preciso usar tudo isso para a glória de Deus, para o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Olha do lado aí, dá uma olhadinha. Irmão, vocês estão duros, fica mais molinho. Olha aí, olha para trás. É aí o reino de Deus. São vidas, são pessoas amadas e preciosas de Jesus. Seu negócio vai prosperar? É por eles. Seu casamento vai frutificar, seus filhos vão te trazer as alegrias do sonho, também é por eles. Porque nós estamos aqui, queridos, para cumprir o propósito de Deus. Casa de filhos, tudo na nossa vida é para cumprir o propósito de Deus. Se você receber do Senhor uma bênção financeira que você nunca sonhou, Deus tem um propósito com isso. E às vezes o nosso coração, ele é individualista, é centralizador, porque nós somos assim. Ou é só eu? Nós somos assim. A gente fala: Deus, o Senhor me deu uma vitória, porque o Senhor me ama. Porque às vezes a gente é levado a pensar que é sobre nós, né? Aí eu posto: ai Deus, que lindo, agora eu tenho aqui um material para postar minha alegria. E não é errado postar nossas alegrias, nossas conquistas, mas é muito mais. Tudo que vem para a nossa vida tem um propósito. O nosso coração não pode estar nas nossas coisas, nas nossas vitórias, nos nossos milagres. Os nossos corações precisam estar no Senhor. E nós precisamos discernir o que é que o Senhor quer de nós. Para onde o Senhor quer nos levar? Para onde Ele quer nos levar? Porque tudo que vier sobre nós vai voltar para Ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que do pó nós viemos, para Ele voltaremos. Então nossa vida aqui é uma brisa, passa rápido demais. Mas nós somos chamados e temos o privilégio de participar do propósito de Deus. E tudo na nossa vida precisa contribuir com esse propósito. Meu casamento precisa contribuir com o propósito de Deus. A criação dos meus filhos precisa contribuir com o negócio, com os propósitos de Deus. No meu trabalho, a minha promoção precisa contribuir com o propósito de Deus. O meu negócio, a minha empresa. E queridos, eu tenho certeza que Deus tem prosperidade. O Senhor tem falado aqui, e hoje já falou aqui, através da palavra do pastor Leandro. O Senhor tem prosperidade para nós. Então Ele está nos preparando para receber. Porque às vezes a nossa rede está ruim, às vezes nós não estamos preparados para ser abençoados, e nós atrasamos o milagre, atrasamos a porta aberta, porque nós não entendemos. E se o Senhor der para nós no momento errado, não vai servir de nada. Se o Senhor der para nós com o coração errado,
com um barquinho assim, ó, tudo pro meu barquinho. Aquele barco de Lucas 5 só não afundou porque outro barco ajudou a carregar. Não tenta carregar sua bênção sozinho. Chama alguém para te ajudar. Você vende roupa e não está dando conta de entregar a roupa, contrata mais irmã para vender roupa junto com você. Em vez de um ser abençoado na venda de roupa, é 3. É barco. E aí a gente tem relacionamento, a gente já sabe as irmãs que são boas para vender roupa. Se você cozinha, vende alguma coisa de comer e o pedido está muito, meu Deus, eu vou começar a recusar pedido. Não recusa nada. Monta uma equipe. Prepara as redes para crescer, para derramar sobre outros aquilo que Deus está fazendo. Descubra no corpo de Cristo o talento dos irmãos, porque um dia você pode ter um tanto de peixe, aí você liga para ele, fala, irmão, estou com peixe aqui, vem para cá, traz seu barco. E juntos vamos contribuir para o reino de Deus crescer na terra, como igreja, como família que nós somos. Nós precisamos entender isso, querido. Tudo é para o propósito de Deus. O Senhor quer salvar vidas. E no final ele diz, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Não é sobre peixe, é sobre homens. E eu vejo que hoje o Senhor diz para nós, olha, quero prosperar vocês, quero levar vocês para um novo nível, mas não é sobre dinheiro, é sobre vidas. Não é sobre status, é sobre servir. Não é sobre ser grande, é sobre compartilhar, é sobre honrar, é sobre entender que Deus está fazendo algo e nós só somos privilegiados de ser parte daquilo que Deus está fazendo. E eu queria te convidar a colocar em pé nesse momento, queridos. E nesse momento, eu não sei qual área da sua vida que talvez você esteja frustrado. Se é no relacionamento, se é no seu casamento, se é um problema com os seus filhos, ou se é no seu trabalho, talvez a luta está grande lá, o chefe está dando trabalho, ou se você tem uma empresa e talvez você esteja igual o Pedro, uma hora eu vou fechar isso daqui, uma hora eu vou abaixar essas portas, uma hora ninguém vai me ver e vou mandar todo mundo embora e vou embora, isso aqui nunca mais vai dar certo. O Senhor pode fazer nós pescarmos aonde antes não deu certo, porque é sobre a palavra dele. Mas o mais importante que eu vejo desse texto, queridos, é o versículo onde eles entregaram tudo. E quando a gente fala entregar tudo, não quer dizer que a gente vai fechar e vai embora. Quer dizer que a gente vai entender que é tudo para a glória de Deus. Que tudo vem de Deus e é tudo para Ele. Então quando Ele for Senhor, né, quando Ele tiver o controle de tudo, queridos, tenho certeza que o nosso coração se alegrará. Porque prosperidade não é acumular, e nós já ouvimos isso aqui, guardar. Prosperidade não é armário cheio, banco cheio. Prosperidade é tudo que nós temos, servir para o propósito de Deus. Seja uma porção, ou seja 1 milhão de porções, para a glória de Deus. E eu queria te convidar nesta hora, queridos, para nós orarmos. E que aquilo que o seu coração talvez tenha se frustrado, aquela área da sua vida que talvez você tenha tentado várias vezes e parece que não vai mais dar certo, que nesta noite você entregue ao Senhor e peça para Ele te dar discernimento. Senhor, devo lançar novamente a rede aqui? Senhor, é aqui que eu vou lançar novamente a rede? E não tem problema, querido, se o Senhor pedir para a gente fazer aquilo que a gente fez antes e deu errado. Se é sobre a palavra do Senhor, se é no tempo do Senhor, se é do jeito do Senhor e para a glória do Senhor, dessa vez pode ser diferente. Então que nesse momento nós sejamos corajosos para entregar, para não ficar com nada nas nossas mãos. Que nessa noite a gente consiga entregar para o Senhor nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, a nossa geração. Que a gente consiga entregar para o Senhor o nosso futuro. Jovens, entregue para o Senhor os teus sonhos, sua faculdade, suas viagens, aquilo que seu coração arde, o desejo de se casar. Entrega tudo para o Senhor, para que tudo sirva aos propósitos dEle. Se você tem um negócio, uma empresa e tem passado por crises, eu te desafio, esteja você vivendo o pior momento da sua empresa ou o melhor deles, entregue para o Senhor. Que o Senhor possa nos usar em tempos difíceis e em tempos fáceis. Nós cantamos aqui, né, no dia bom e no dia mau, o Senhor vai ter o meu coração.
Jesus usou aquele barco quando ele não pescava nada. E depois que veio uma grande pesca, Jesus também usou a abundância. Então eu vejo que Jesus quer nos usar o nosso negócio, seja no momento da maior crise, seja no momento da maior prosperidade e abastança. Tudo é para a glória de Deus, tudo converge para Ele, porque o Senhor quer nos usar para alcançar vidas. E que nessa oração a gente possa, além de entregar, pedir para que o Senhor traga um tempo de salvação. Será que nós temos pensado também nas outras pessoas que talvez estejam com seus barcos vazios? E eu digo isso não de valores, mas muitas das vezes vazios, sem a presença de Deus. Quanta coisa Deus tem derramado sobre nós neste lugar. O Senhor tem incomodado meu coração, que a gente precisa levar isso para outras vidas. Convidar pessoas, queridos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, que a gente esbarra na rua, olha, vem ver o que o Senhor está fazendo. Não vamos deixar as vidas morrer. Nós somos pescadores de homens. Você é pescador de homens. Você é pescador de vidas. Esse é o nosso propósito nessa terra. É tudo para o Senhor, para que vidas sejam alcançadas. A começar na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos filhos, na onde trabalhamos. Que nós possamos pescar Guaratinguetá para Jesus. Que nós possamos pescar esse bairro, essa cidade, esse estado, e quem não esse país. Mas nós precisamos ganhar almas para Jesus. E que nessa oração também nós venhamos pedir ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos e nos adestre para viver esse novo tempo que Ele tem para nós como igreja. Que essa casa possa viver os propósitos de Deus. E isso vai acontecer na nossa casa, isso vai acontecer no nosso trabalho. Nós somos intencionais, nós precisamos ser intencionais. Amanhã é segunda-feira, a gente precisa acordar e falar: Senhor, qual é o propósito do Senhor para hoje? Leva Jesus lá para a sua empresa, chega mais cedo, ora naquele lugar, vai mais cedo para lá. Nós temos sido desafiados a ler o Novo Testamento. Chega mais cedo, lê a palavra, ora naquele lugar, consagra aquele lugar, porque as pessoas que não conhecem Jesus vão entrar lá e alguma coisa precisa começar a acontecer. As vidas precisam começar a serem alcançadas. Aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós precisa alcançar as outras vidas, porque nós somos pescadores de homens. Essa palavra que Jesus disse ali para aqueles homens também é aplicável aos nossos dias. Casa de filhos também é casa de pescadores de homens. E nesse tempo eu creio que o Senhor nos chama para nós nos prepararmos as redes, porque haverá grande colheita de peixes. Vidas serão alcançadas e as nossas redes precisam estar preparadas para receber a porção do Senhor, aquilo que Ele vai liberar sobre nós. Entregue nessa hora para o Senhor sua vida, seu negócio, sua empresa, sua casa. Fala: Senhor, vou colocar tudo a serviço do Senhor. Me dá discernimento, me dá graça e entendimento para entender o que o Senhor quer fazer, porque é tudo do Senhor. E se você pensar: meu Deus, eu estou numa crise, será que Deus usa crise? Será que Deus usa gente em tempo ruim? Claro que usa. Ele usou o barco como tribuna quando aquele barco não pescava nada. Então no dia bom e no dia mau o Senhor quer nos usar, porque é tudo para a glória dEle. Ore comigo, querido. Senhor Jesus, essa palavra que o Senhor tem derramado, Senhor, sobre nós, meu Deus, desde, ó Deus amado, que nós entramos neste lugar, Pai, o Senhor tem falado conosco, que é tudo para a glória do Senhor. Jesus, eu quero entregar, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, Jesus. Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Senhor, a minha família é do Senhor. Meu Deus, que a minha família possa ser usada para o propósito do Senhor sobre essa terra. Jesus, os meus filhos, a minha geração é do Senhor. Jesus, a família dos Teus filhos deste lugar pertence a Ti, Senhor. Cada casamento aqui existe por um propósito. Cada criança, Senhor, as nossas casas, Senhor, o nosso carro, Senhor Jesus, a nossa empresa, o nosso trabalho, é tudo para um propósito, Jesus. Senhor, e nós queremos entregar ao Senhor. Jesus, nós entregamos no altar do Senhor, porque é tudo do Senhor. Seja o Senhor, exerça, Senhor Jesus, o senhorio, porque o trono na nossa vida é do Senhor. O trono na nossa empresa é do Senhor.
enquanto nós tivermos vida, Pai, seja nos dias bons quanto nos dias maus, que tudo seja para a glória do Senhor. Meu Deus, nos ajuda a sermos pescadores de almas. Senhor, meu Deus, que cada um, Pai, ao sair daqui, Pai, possa sair com uma rede na mão, preparado para ganhar almas para o Teu reino, para evangelizar, para convidar, para socorrer, Senhor, para dar emprego, Senhor, para abençoar, para semear, Jesus. É tudo do Senhor, Pai. Nós entregamos ao Senhor as nossas vidas e Te louvamos por tudo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém.